Isaías 52, desculpa. Isaías 52, versículo 13. Acharam? Vamos lá, vamos ler então. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o do outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia no que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Abaixa a tua fronte. Pai, em nome de Jesus, nós amamos a tua palavra. Nós amamos, Senhor Deus, a obra da cruz. Como é precioso, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Nós te amamos, Pai. Queremos cada dia mais te amar mais. Temos sede da tua palavra, ansiamos pela tua presença, ansiamos pelo Senhor. Pai. Nos abençoa nessa noite, fala aos nossos corações, meu Pai. Ministra as nossas vidas com a tua palavra. Queremos ser como vasos, barros nas mãos do oleiro. Nos forja, nos molda, trata os nossos corações, arranca de nós tudo aquilo que não pertence a ti e nos enche da vida abundante que tu tens preparado para nós, Pai. Nós te louvamos e entregamos esse momento na tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, galera. Esse trecho que nós acabamos de ler, de Isaías 52, final de 52 e 53, se trata de uma profecia que Isaías
onde Isaías falava da obra, da vida e da morte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que inclusive, 700 anos depois, ela se cumpre na vida de Jesus e de uma forma muito precisa e detalhada. Como nós acabamos de ler aqui, é o que realmente nós podemos ter uma noção do que Cristo passou quando ele foi açoitado, quando ele foi espancado e quando ele foi crucificado. E para que a gente possa entender o que a gente vai ministrar aqui nessa noite, nós precisamos entender que a condição minha e sua é de que nós somos condenados. Eu e você teríamos uma condenação eterna. O Dani ministrou faz umas 2 semanas, ele falou sobre isso. A nossa natureza carnal é pecaminosa. E Deus não manda ninguém para o inferno. O homem, pelo seu pecado, está destinado ao inferno. E nós precisamos entender isso, que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nosso destino era a condenação. O relacionamento do homem com Deus, ele estava muito frio, estava muito distante. Em Isaías 29, o Senhor, ele chega a um momento que ele fala assim: chega! O que vocês estão fazendo? Vocês falam com as suas bocas, louvando e declarando amores e louvores a mim, mas o coração de vocês está distante. O Senhor exorta o povo, o Senhor quer corrigir o povo, o Senhor quer mudar a vida do seu povo. Por isso, o Senhor começa então a evangelizar o seu povo naquela época. O Senhor começa a falar para eles sobre uma boa nova, sobre um renovo. Em Isaías 40, no versículo 1, você não precisa abrir, Isaías fala assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. O Senhor, ele estava falando: eu perdoo a iniquidade de vocês, eu quero perdoar a vida de vocês, eu tenho um renovo para a vida de vocês, eu tenho boas novas para vocês. E Deus então anuncia que iria redimir o seu povo. E ele chama aquele que ele chama de servo. O seu filho, aquele que estava na glória, sempre esteve na glória com ele, desde a eternidade. Ele tira a coroa dele e coloca ele, traz ele para a terra, e ele se torna um Deus encarnado. Em Isaías 42, 1 ele fala: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. E Deus, então, ele prepara o caminho para a salvação do seu povo e para a glória do seu próprio nome. Eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia ali aberta, em Isaías 52, 13. Que nós vamos navegar pelos versículos. Está aberto aí? Isaías 52, 13, fala assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Deus fala ali: eis o meu servo. Deus está apresentando o seu servo. Deus está mostrando: olha, aqui está o meu servo. Jesus seria aquele que cumpriria na plenitude a vontade do Pai, que ele tinha estabelecido, e ele sempre tinha estabelecido por toda a eternidade. Jesus foi o servo quem Deus levantou para ser fiel até a morte. E a morte dele seria uma morte de cruz. E ele será exaltado e elevado e será muito sublime. Deus apresenta um servo sábio e exaltado. Inclusive, naquela época, os judeus, quando eles estavam esperando o Messias, e ainda estão esperando, eles não esperavam um Jesus como ele. Eles esperavam um homem que viria poderoso, um homem que seria um rei poderoso, um homem político, um homem que libertaria de forma humana e natural o povo do Império Romano.
Eles estavam esperando um cara que seria assentado a um trono natural, humano, carnal, e ele levantaria o seu povo e mudaria a sua história. Mas em Isaías, no versículo 14, 52:14, fala: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que os outros filhos dos homens. Aqui Deus está mostrando que tinha preparado algo muito maior, que Deus tinha preparado algo muito mais valioso do que os homens poderiam imaginar. Deus chama o seu servo, Deus chama o Messias que ele tinha prometido, e ele não foi um rei pomposo, ele não foi um homem poderoso como eles imaginavam. Ele pegou o seu servo, o seu Messias, e humilhou ele. Ele humilhou o servo dele diante de todos os homens. A palavra aqui fala que ele foi desfigurado, mais do que alguém jamais poderia imaginar. A palavra fala que ele nem parecia um ser humano, de tão desfigurado que o teu Cristo foi. Foi algo tão terrível e violento que era forte para os olhos do homem. Como pasmaram muitos à vista dele, ficaram pasmos e desolados diante do que viram. De tão grande foi a tortura que Jesus passou por minha causa e por tua causa. No versículo 15, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque o que não lhe foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. O terror do sacrifício que Cristo suportou naquela cruz gerou algo incrível. Aquilo que ele passou por mim e por você gerou algo que ninguém esperava, que ninguém imaginava. Da expressão do seu amor surge uma mensagem. Uma mensagem que gera a admiração de todos aqueles que ouvem. Os reis fecharão a sua boca por causa dele. Reis ficaram sem saber o que falar. Por quê? Porque a mensagem de Cristo é o oposto daquilo que esperamos. Quando nós olhamos esse texto e olhamos e começamos a tentar imaginar o que ele passou, o que Deus tinha prometido e o que aconteceu com Cristo, é loucura para o entendimento humano. A palavra de Deus fala que nós não conseguimos entender as coisas de forma carnal. Nós precisamos olhar para as coisas de forma espiritual, porque ela é loucura para as coisas do homem. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Deixa aberto o Isaías aí, deixa guardado, e abre a tua Bíblia em Romanos 15, 20 e 21. Acharam? Dá um amém aí, galera. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-lo o que nada tinham ouvido a seu respeito. A mensagem que foi gerada naquela cruz, ela foi levada aos que não sabiam e aos que não conheciam. O evangelho foi levado para todos os lugares. O destino de Jesus era nos salvar pelo seu sofrimento, a fim de que aqueles que ainda não tinham ouvido, ouçam, e aqueles que não tinham entendido, entendam. O evangelho de Jesus, que você nunca tinha nem noção que existia, que o Messias um dia tinha que vir e para redimir os nossos pecados. Então hoje,
aquilo que foi escrito pelo profeta Isaías, ela se cumpre nas nossas vidas. E eu e você, somos a igreja formada por essa mensagem. Amém? Eu e você estamos aqui hoje porque nós somos fruto do evangelho que foi pregado numa cruz, que foi gerado numa cruz. Uma mensagem poderosa que transforma, que cura, que liberta. E o nosso papel agora é de amarmos e, se preciso, sofremos uns pelos outros. Essa é a mensagem de amor que Cristo deixou naquela cruz. No capítulo 53 de Isaías, volta ali em Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Deixa Isaías aberto, e para que você possa entender, abra João 12. Vamos usar a Bíblia, gente. Crente tem que usar a Bíblia. Celular você domina, você tem que dominar a Bíblia melhor do que o seu celular. Se você é crente, meu... João 12, 37. E 38. Acharam? E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? A mensagem da cruz não era algo atrativo. A mensagem da cruz não era algo que os homens gostariam de ouvir quando Deus falou que enviaria o seu Messias. Quando Deus enviaria boas novas, não era esta mensagem que era esperada. Um servo morto? Nós esperávamos um rei. Nós esperávamos um homem poderoso, político, que mudaria todas as coisas. Nós íamos sair debaixo do Império Romano e nós íamos ficar acima deles. Nós íamos mandar em Roma. Os olhos da carne. Mas Deus é maravilhoso, porque Ele não mandou um rei poderoso aos olhos do homem. Ele mandou um servo que andou num jumentinho e que nasceu numa manjedoura, e que o seu reinado ia além, muito além do que os olhos do homem poderiam pensar ou imaginar. Não dariam nada por ele, mas ele foi o rei dos reis. Isaías 53, volta lá para Isaías, no versículo 2, ele fala assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Cara, Isaías aqui ele descreve a cena do que ele viu, do que Deus falou para ele, comparando Jesus como um broto que nasce no meio de uma terra seca, um broto que nasce no meio de uma sequidão, onde você diz que ali não há vida, onde as pessoas acharam que talvez é o fim, que não ia dar em nada, porque aquele Cristo que prometido, ele foi crucificado. Mas o que acontece é que a palavra fala que aqueles que ninguém deu nada, que ninguém valorizou, que ninguém quis saber, que escondiam o rosto dele, ele nasceu como um renovo para as nossas vidas. E a palavra fala que ele não tinha beleza nenhuma. A beleza do homem que havia nele foi tirado dele. Foi tirado de Jesus a sua formosura. E nada era agradável olhar a ele. O pior de tudo isso não é ver um homem desfigurado. O pior de tudo isso não é ver um homem estraçalhado e moído. O pior de tudo isso é olhar, saber que aquele homem foi um Deus encarnado e tudo o que ele estava passando foi por minha causa, foi por sua causa.
Foi por causa do meu pecado que estava sobre ele, que ele sofreu de tal forma, tão forte e tão inimaginável aos nossos olhos. No versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus foi desprezado antes mesmo da sua crucificação. Poderá vir algo bom de Nazaré? Os da sua casa não criam nele. Os da sua família que viram os sinais, os milagres que ele fez, não acreditaram nele. Homem de dores e o que sabe o que é padecer. Ele conheceu algo que eu e você nunca vamos conhecer. Ele conheceu algo que eu e você jamais vamos passar, porque ele foi no nosso lugar. Aquilo que Cristo passou na cruz. E eu não sei se você consegue talvez imaginar ou passar no teu entendimento o que ele passou. Ele fez aquilo por mim e por você. Ele suportou o sofrimento que era para mim e para você suportar. Suportarmos. Ele sofreu as dores que era para mim e para você sofrermos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Desprezado pelos homens. E não importava o quanto ele demonstrava o seu amor, tanto caminhando pelas ruas, fazendo os milagres, fazendo todas as coisas que ele fazia, demonstrava o seu amor, não importava. Ninguém queria vê-lo. Homens de coração endurecido, cegos, surdos, mudos. Ele foi rejeitado por muitos, mas amados por aquele que creram na sua palavra. Muitos os negaram e muitos ainda o negam e o rejeitam. Mas aqueles que creem, aquele que é chamado seu povo, aqueles que são salvos, aqueles que crerem nele, que creiam nele, ama ele de forma inigualável. E deseja estar com ele todos os dias. E deseja olhar para aquela cruz vazia, porque sabe que o seu Redentor, ele vive. Isaías 53, no versículo 4, fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Muitos de nós cremos, porque nós entendemos que certamente ele tomou sobre si as minhas dores, ele levou sobre si. Está sobre Cristo naquela cruz o meu pecado, o débito que eu tinha, a injustiça que havia em mim, está sobre Jesus. Por isso eu o amo, porque certamente ele tomou sobre si. A mensagem da cruz de Cristo na cruz do Calvário é confessada pelos aqueles que creem. Você crê? Você confessa que ele é Senhor e Salvador da tua vida. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É interessante porque eles acharam que Jesus estava passando por tudo aquilo por sua própria culpa. Olhavam para ele sendo açoitado, olharam para ele sendo esmurrado, olharam para ele sendo crucificado e diziam: Deus está o punindo. Pensaram que Deus estava castigando por conta dele mesmo. O inimigo talvez estava vibrando, cantando vitórias, porque aquele que achavam que era o Messias tinha morrido. E é verdade. Ele estava sendo castigado, sim. Mas não por causa que ele fez alguma coisa de errado, mas porque eu e você fizemos. Ele estava sendo punido por causa dos nossos pecados, por causa do teu pecado.
Talvez a gente hoje não consiga, talvez, dar tanto valor para isso, porque nós não vimos daquela forma. Mas eu creio que Deus coloca essa certeza nos nossos corações. Ninguém colocou Jesus naquela cruz. Ele não é culpado de nada. Ele não foi parado numa cruz, ele não foi espancado, ele não foi parar naquele lugar porque ele tinha feito alguma coisa. João 10:18 fala que eu entrego a minha vida. Eu a dou porque o Pai me mandou fazer. Sabe o que isso significa? Que ele não perdeu. Que ele venceu naquela cruz, ele não é um derrotado. O plano perfeito estava em curso e a promessa estava se cumprindo. O Filho de Deus, ele tomou sobre si os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos hoje estarmos aqui, ouvindo falar da mensagem que ele deixou. E um dia, mais do que qualquer coisa que nós possamos viver aqui, nós vamos estar assentados junto com ele. Nós vamos vê-lo face a face na beleza que ele tem. Se fosse um Nando naquela cruz, você estava ferrado. Aí sim, o inimigo poderia com toda certeza cantar vitórias. Porque o que ele fez naquela cruz, nenhum de nós poderíamos fazer. Só Cristo, o Cordeiro Santo, que foi nosso lugar, ele sim, ele nos deu a sua vitória. Aleluia. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos os nossos pecados, os pecados da nossa vida inteira, e de todos aqueles que são salvos, estavam sobre ele. E ele estava sendo traspassado, ele estava sendo furado, ele estava sendo moído, a palavra diz. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por causa daquilo que eu e você fizemos. Nós éramos os merecedores disso. O que é mais maravilhoso, porque o castigo que era para ser nosso, foi sobre ele. E o benefício da paz veio sobre nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu no nosso lugar, ele sofreu o castigo e disse: tomem a paz é de vocês. Nós usufruímos desta paz. Este é o meu Cristo. Você pode dizer que esse é o teu Cristo? Esse é o Cristo das nossas almas. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Estávamos perdidinho. Batendo cabeça em muro. Como já falamos, condenados. Mas para que os nossos pecados fossem remidos, Jesus teve que tomar sobre si. Ele falou: pode deixar, que todos os pecados de vocês eu vou tomar sobre mim. E por isso, por causa disso, por causa dessa decisão de Cristo, porque Deus cumpriu a sua promessa, não há mais condenação. Eu e você fomos justificados, e aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação, porque você é justificado pelo Senhor. Não existe mais débito. Tenta entender isso. O homem, quando nasce, ele nasce devedor já. Um débito gigante. Ele já nasce condenado à ira de Deus. E o nosso débito era tão grande que nós não tínhamos como pagar. A gente precisa entender isso. O pecado na natureza humana, ele gera um débito para nós tão grande, que nós podemos passar milhões de anos vivos e jamais poderíamos conseguir pagar. A única forma de quitar esse débito
era algo que tivesse o mesmo valor ou um valor superior. Muito maior do que o débito que nós temos. Alguém tinha que pagar isso por mim e por você. E Cristo pagou o nosso lugar. Era necessário que Cristo, o servo, fosse para a cruz, sofrer e pagar para quitar o nosso débito. Você pode dar um sorriso no teu rosto, porque você não deve mais nada. Você é de Cristo. A tua eternidade ao lado dele está garantida, porque ele pagou o preço dos teus pecados. No versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Apesar de ser julgado por algo que não fez, apesar de ser humilhado, condenado por algo que ele não fez, e muito menos por algo que ele nem merecia, Jesus aceitou mudo. Ele passou pela cruz calado. É o silêncio do amor por mim e por você. Galera, essa história que nós lemos aqui é a melhor história de amor que a gente poderia ler na vida. Ele não é como eu e como você. Jesus não é como eu e como você. Nunca foi, nunca será. Na boca dele não havia culpa. Na boca dele não havia engano. Na boca dele não havia murmuração. Na boca dele sabia apenas as palavras de salvação e de vida eterna. No versículo 8. Por isso, por juízo opressor, foi arrebatado e da sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Como um cordeiro foi morto em nosso lugar. Isso que é importante a gente entender, porque foi uma morte vicária, que significa uma morte substitutiva. Ele nos substituiu. Você entende o que isso significa? Quem de nós morreríamos por alguém? Quem de nós morreríamos por mais bom que fosse? Uma pessoa no máximo morre pelo seu filho, pela sua esposa. Mas quem morreria por quem nem conhecia? Ele morreu no lugar de todos nós. Ele nos substituiu. Ele foi morto para salvar as nossas vidas. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O homem justo, sem culpa, sem dolo, por causa disso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele foi levado, ele foi designado, colocaram ele e disseram: você vai ser vai para a sepultura, você vai ser morto junto com os perversos. Mas Deus preparou todas as coisas, e sabemos que José de Arimateia deu a ele um túmulo de rei, um túmulo de quem é poderoso. Versículo 10 fala assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui Deus dá mais uma poderosa e tão maravilhosa demonstração do seu amor por mim e por você. Presta atenção no que nós acabamos de ler. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor disse: eu me agradei do que eu fiz. Eu peguei o meu Cristo, eu peguei o meu filho, coloquei ele numa cruz, desfigurei ele, moí ele e gostei do que eu fiz. Por causa de mim e de você. Você tem dúvida que Deus te ama?
Você tem dúvidas de que Deus ama a tua vida? Você tem dúvidas de que Deus, Ele tem algo maravilhoso para você? Sendo que Ele pegou o seu filho e fez tudo isso. Eu me agradei do que eu fiz. Porque eu amo o Nando. Porque eu amo o Bruno. Porque eu amo a Marcélia. Porque eu amo a Gi. Porque eu amo cada um de vocês. Era preciso que isso acontecesse. Era preciso que esse sacrifício acontecesse. Só que o sacrifício de Cristo não foi um acidente de percurso. O sacrifício de Jesus não foi uma solução rápida para corrigir algo que deu errado ali no meio do caminho. Tinha um propósito. Sempre existiu esse propósito. Eu e você sempre estivemos nos planos de Deus. Isso é maravilhoso demais. Saber que desde a eternidade nós temos o nosso nome na boca de Deus. Porque Ele que nos fez. Não foi o acaso, foi a vontade de Deus que aconteceu. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, abra a tua Bíblia ali comigo, Hebreus 9. Nove 24. Acharam aí? Consideremos-nos também uns aos outros. Não, 9:24 também errado. Aqui. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Jesus, Ele deu voluntariamente a sua vida. Ninguém o obrigou, ninguém o mandou, ninguém o condenou. Ele mesmo decidiu para obedecer à vontade do Pai. Ele falou, eu vou para a cruz para aniquilar o pecado do meu povo. E verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Galera, eu e você, nós somos a posteridade. Aqui, está a posteridade de Cristo. Nós, os filhos de Deus. Nós somos a sua posteridade. Porque Ele fez dar certo. Ele fez dar certo. Eu e você, aqui hoje, somos a sua posteridade e nós somos a sua prosperidade. O cumprimento da sua promessa. E é legal, é maravilhoso porque ninguém consegue acabar com isso. Ninguém consegue acabar com a igreja. Essa é a posteridade e a prosperidade do Senhor através daquela mensagem. E aonde você for, em cada canto do mundo, aonde você imaginar que possa haver seres humanos, lá vai passar ou vai ter um homem que anuncia o Evangelho. Vai ter um homem que anuncia a mensagem da cruz. Versículo 11. Isaías 53, volta lá se você não voltou ainda. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Olha que coisa mais louca, mais impossível de entender, mas coisa mais absurda de passar pelos nossos pensamentos. Jesus se alegrou com o que fez e ficou satisfeito. Ele se alegrou por ter passado por aquela cruz. Ele se alegrou porque ele foi desfigurado. Ele se alegrou por tudo que aconteceu. Porque até hoje
ele tem fruto do seu trabalho. Oh, irmão, você é fruto do penoso trabalho que Cristo passou naquela cruz. A igreja, os salvos, aqueles que creem, nós somos a sua recompensa. Cara, isso é muito louco, cara. Agora para para olhar para você, olha para você, olha para si. Eu, a recompensa de Cristo. É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Jesus nos justificou. E para nos justificar, ele teve que pagar um preço, e esse preço foi um preço de sangue. Eu e você, nós somos salvos, porque ele levou sobre si os nossos pecados. E para finalizar, versículo 12. Por isso, eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Pai, nosso Deus, Ele o honrou, Ele glorificou Jesus, e hoje Ele está assentado à direita de Deus. E Cristo, após passar por tudo isso, sabe o que Ele fez? Ele fez o que Paulo declarou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Nós podemos declarar isso. Nós podemos dizer isso. Redentor. Você sabe o que é Redentor? Sabe o que significa redenção? Alguém que compra você. Alguém que paga um preço para ter você. Alguém que sofreu o que precisava sofrer por causa de você. E a palavra que esse versículo fala é que nós fomos dados a Jesus. Eu e você pertencemos a Jesus. Os que creem pertencem ao Jesus. Como eu orei para que o Senhor tocasse teu coração com essa mensagem, como Ele tocou comigo. Para que abrisse os olhos dos nossos corações. Para que abrisse o nosso entendimento e saber quem nós somos em Cristo Jesus. O quanto eu e você somos dependentes do seu amor. O quanto nós somos dependentes e nós precisamos entender o que foi esse sacrifício. Entenda uma coisa, cara. Se você acha que você não é um pecador, se você acha que você merece o céu, você não sabe nada sobre o Evangelho. Nós não merecíamos nada disso. Cristo morreu por nossas vidas por amor a mim e a você. O sacrifício de Cristo naquela cruz me garante a vida. Eu te convido a ficar de pé, o louvor subir. Não importa. Não importa mais situação, não importa mais nada, não importa a condição de vida, não importa a miséria, não importa a pobreza, não importa a riqueza, não importa a saúde. Nós somos chamados para viver uma vida cheia da graça e abundante de Deus. A sua graça abundante para as nossas vidas. Porque quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Deus tem tudo o que precisava ter. Quem encontrou o Senhor, quem tem a sua vida derramada na sua presença, tem tudo o que precisava ter. A pergunta que eu quero que você medite: para onde nós iremos? Onde cabe a minha vida mais hoje? Aonde eu posso me encaixar? Aonde eu posso ir?
Pedro, entendendo isso, ele falou: só tu tens a palavra de vida eterna. E dirigido pelo Espírito Santo, ele fala: tu és Emanuel, o Deus conosco. Tu és o Cristo. Tu és aquele que disse que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos e pense nisso. Você é totalmente dependente do Senhor. Tem vezes que eu vou orar e eu não peço nada. Eu só agradeço. Eu só agradeço, Senhor, obrigado, 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 porque Tu morreu no meu lugar. Obrigado porque quando eu leio isso aqui, eu leio uma mensagem e eu penso: meu Deus, era para mim passar por isso. A minha condenação era essa, mas Cristo tomou o meu lugar. Cristo falou: não é você que vai passar, sou eu que tenho que passar, porque eu preciso de cada um de vocês, o meu povo, na vida eterna, junto comigo. Eu vou ler aqui o versículo 4 e vou colocar o meu nome para que você possa entender o que isso significa. Certamente Jesus tomou sobre si a enfermidade do Nando, as dores do Nando, levou sobre si, e o Nando o reputava por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus foi traspassado pelo pecado do Nando e moído pelas iniquidades do Nando. O castigo que estava sobre o Nando, que nos traz paz, estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras o Nando foi sarado. Era para mim estar naquele lugar, era para você estar lá. Mas o seu amor, entenda isso. Nunca duvide do amor grandioso de Jesus pela tua vida. Aquela cruz não foi um acidente, foi proposital. Tudo que Ele falou, tudo que Ele passou, tudo que Ele aconteceu naquela cruz, foi por um amor gigante que nós não conseguimos entender nem imaginar. É o amor de Deus pelas nossas vidas. Não temos para mais onde ir. A nossa vida é caminhar com Cristo, o Salvador da nossa alma, o Deus vivo e eterno Deus. Tudo aqui que nós passamos aqui, um dia nós nem lembraremos mais, porque nós estaremos na glória com o nosso Redentor, com aquele que me justificou, aquele que pagou o preço no meu lugar, o meu Redentor que vive eternamente, em nome de Jesus.